Romanos 12, Igreja Cristã. Servir a Deus, servindo ao próximo. Abra sua Bíblia no Salmo 138, um salmo da nossa leitura no dia de hoje. Hoje, a igreja que está fazendo a leitura bíblica anual, leu esse texto do Salmo 138, e nós vamos fazer uma breve reflexão nele. Os que encontraram, digam amém. Muito bem, vamos fazer a leitura. Como eu disse, eu vou ler na Almeida Revista e Atualizada. Render-te-ei graças, Senhor, de todo o meu coração. Na presença dos poderosos te cantarei louvores. Prostrar-me-ei para o teu santo templo e louvarei o teu nome, por causa da tua misericórdia e da tua verdade, pois magnificaste acima de tudo o teu nome e a tua palavra. No dia em que eu clamei, tu me acudiste e alentaste a força de minha alma. Render-te-ão graças, ó Senhor, todos os reis da terra, quando ouvirem as palavras da tua boca, e cantarão os caminhos do Senhor, pois grande é a glória do Senhor. O Senhor é excelso, contudo, atenta para os humildes. Os soberbos, ele os conhece de longe. Se ando em meio à tribulação, tu me refazes a vida. Estendes a mão contra a ira dos meus inimigos. A tua destra me salva. O que a mim me concerne, o Senhor levará a bom termo. A tua misericórdia, ó Senhor, dura para sempre. Não desampares as obras das tuas mãos. Vamos curvar as cabeças, vamos orar mais uma vez, pedindo a Deus a sua graça. Pai Celestial, nós te rendemos graças pelo teu cuidado, pela tua fidelidade. Hoje nós temos, como já proclamamos publicamente, muitos motivos para te agradecer. Mas de forma especial nós queremos fazer isso nesta manhã. Nós queremos, ó Deus, que haja em nós sempre uma palavra de gratidão ao Senhor. E nós te pedimos que o Senhor nos conceda esta graça. Abra o nosso entendimento para a tua palavra e ministra ao nosso coração. Esta é a nossa súplica, no nome de Jesus. Irmãos, hoje é dia de ação de graças, ou de ações de graças, não é? Para quem não sabe, essa história, ela começa com os peregrinos que chegaram na América do Norte, e ali esses peregrinos, muitos deles inclusive cristãos, protestantes, puritanos, instituíram o culto de ação de graças a Deus, especialmente pela provisão de Deus através do alimento, e também por terem sido instalados em uma terra onde eles podiam adorar, cultuar a Deus com toda a liberdade. Então, por isso, eles instituíram o culto de ação de graças, não é? Naquele dia tão histórico, para quem lê a história geral, ou a história da igreja, quando Mayflower, não é? Aportou ali no Nordeste americano, e os cristãos, não é, se estabeleceram naquele lugar. Portanto, uma das primeiras coisas que eles fizeram foi praticar ações de graças a Deus. E essa prática, ela tornou-se cultural na América. Mas ela deveria ser praticada, como a Amanda muito bem colocou aqui, durante o louvor, todos os dias
de nossas vidas. Não apenas uma vez por ano pelos cristãos, mas todos os dias de nossas vidas nós deveríamos praticar ações de graça. Por quê? Porque sempre deve haver espaço nas nossas vidas para a gratidão a Deus. Sempre deve haver espaço para rendermos graças a Deus. Amém? Sempre. Você precisa dar um jeitinho, encontrar espaço na sua vida, no seu cotidiano, para agradecer a Deus. Como é que nós devemos fazer isso? Bem, o salmista, que foi Davi, porque tanto este salmo quanto os próximos 7 salmos são de origem dele, e assim ele encerra a contribuição dele no Saltério, no livro de Salmos, ou nos livros de Salmos. Ele nos diz que nós devemos render graças a Deus, em primeiro lugar, de todo o coração. Ele também nos diz que nós devemos render graças com um desejo de que as pessoas que nós amamos venham também louvar e agradecer a Deus conosco. Reconhecendo a grandeza de Deus, reconhecendo a justiça inigualável de Deus e relembrando que o nosso Deus é um Deus de socorro, é um Deus de providência, é um Deus que nos acode naqueles momentos mais difíceis das nossas vidas. Amém? Então vamos pensar, em primeiro lugar, que nós devemos dar graças a Deus de todo o coração. Quer dizer, a nossa ação de graças, ou as nossas ações de graças, não podem ser praticadas com uma atitude de superficialidade, como se fosse um movimento mecânico que a gente faz, e na nossa cultura brasileira a gente dá graças a Deus com muita facilidade. Mas nem sempre as pessoas dizem graças a Deus, tendo consciência do que estão dizendo. Elas dizem apenas porque aprenderam isso culturalmente com seus pais, dentro da nossa cultura, e dão graças a Deus. Deus não deseja, e a sua palavra é clara, que nós pratiquemos ações de graças superficial ou mecanicamente. E é por isso que o Davi declara: render-te-ei graças, Senhor, de todo o meu coração. Vamos dizer juntos? Render-te-ei graças, Senhor, de todo o meu coração. Então, isso nós devemos guardar conosco. Agora, observem comigo, com a sua Bíblia aberta, né? É sempre bom a gente trazer a Bíblia, né, à casa de Deus, ou o seu aplicativo. Observem como é que ele vai render graças a Deus de todo o seu coração. Diante dos poderosos, olha aí na sua Bíblia, ele parece se colocar de pé. Porque ele diz o seguinte, olha aí: na presença dos poderosos te cantarei louvores. Então ele parece estar de pé na presença dos poderosos. No original, a palavra poderosos é Elohim, numa indicação direta para deuses. Todavia, como essa palavra hebraica, Elohim, também é usada para indicar seres ou pessoas poderosas, muitos tradutores decidiram traduzir essa palavra pensando em homens, em reis poderosos e ímpios, que no caso desse salmo, no caso de Davi, eram inimigos do rei. Eles eram simplesmente pessoas que não tinham em nenhuma estima o rei Davi. Seja como for, Davi, ele se propõe a louvar e a adorar a Deus como sendo o seu único Deus. Como sendo o único Deus, não é? E como é que ele faz isso? A postura dele vai mudar. Se diante dos homens,
Se diante dos poderosos, dos reis, das potestades, ele se coloca de pé para adorar a Deus, para render graças a Deus, quando ele se chega diante de Deus, a postura dele é completamente diferente. Olhe aí na sua Bíblia. Prostrar-me-ei para o teu santo templo, que era uma representação de Deus na terra, e louvarei o teu nome. Então, diante dos homens, ele se coloca de pé, ele se mantém firme para reafirmar os seus valores e a sua fé, mas diante de Deus, ele se prostra, ele vai ao pó. Para quê? Para louvá-lo, para adorá-lo. Meus queridos irmãos, lamentavelmente, muitas pessoas dos nossos dias estão fazendo exatamente o contrário. Muitas pessoas arrogantemente estão se colocando de pé diante de Deus, exigindo coisas de Deus, mas estão se curvando diante de homens, estão se curvando diante dos deuses do nosso tempo, da nossa época. Esse não é o nosso chamado. Nosso chamado é para diante dos homens estar de pé e dar testemunho de Deus, e louvar o nome dEle, mas quando nos achegamos diante de Deus, com toda a reverência, com todo o temor e com toda a humildade, nós devemos nos prostrar. Nós devemos nos dobrar diante dEle. Observem que Davi, ele vai apresentar aqui algumas razões que o levam a render graças a Deus, a louvar o nome de Deus. Em primeiro lugar, ele louva a Deus por causa das misericórdias de Deus. Ele se vê como um homem miserável, carente das misericórdias de Deus. Em segundo lugar, ele louva a Deus por causa da verdade de Deus. E para isso ele tem que reconhecer que muitas das coisas que ele abrigava dentro dele eram mentira. Eram convicções infundadas. Seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso, diz a palavra de Deus. Então ele reconhece a Deus como sendo o Deus da verdade. Ele reconhece a verdade de Deus. E também ele louva ao ver o nome e a palavra de Deus exaltados. Davi era um tipo de crente em Deus, que se alegrava quando alguém exaltava o nome dele. Quando alguém fazia questão de dar a Deus a honra, a glória, o louvor devido. Eu espero que você o imite. E que todas as vezes que você ver Deus sendo exaltado, sendo glorificado na vida de uma pessoa, que você fique alegre e que você não dê lugar para inveja. Todas as vezes que você ver a obra de Deus avançando, que você rejubile ao ver o que Deus está fazendo e não pensando, por que não sou eu? Ao ver o nome de Deus e a palavra de Deus exaltado, salte de alegria. Porque era isso que Davi fazia na presença do nosso Deus. Mas nós também devemos render graças a Deus na esperança de que o mundo, as pessoas que nós amamos e queremos bem, e até os nossos inimigos, um dia possam também adorar a Deus. Um dia também possam render graças a Deus. Veja aí, o versículo 4, diz o texto que renderão graças ao Senhor todos os reis da terra, quando ouvirem as palavras da tua boca, e cantarão os caminhos do Senhor, pois grande é a glória do Senhor. Você vê que quando o salmista está ali, prostrado, adorando, louvando a Deus, ele percebe uma coisa que eu penso que todos os cristãos genuínos sentem ao longo da sua peregrinação, da sua vida nesse mundo. Ele percebe que Deus merece mais do que aquilo. E é por isso que ele não se contenta apenas com ele ali prostrado, louvando, adorando a Deus. Ele quer que todas as pessoas que ele tem conhecimento, e a mente dele vai longe, ele já imagina todos os reis da terra. Na cabeça de Davi, inspirado pelo Espírito Santo, ali prostrado, ele imagina as pessoas importantes do mundo levantando as mãos e adorando e bendizendo a Deus, prostrados no chão como ele estava, adorando e reconhecendo a Deus. Esse
foi o sentimento que dominou a mente e o coração de Davi. Amém? Eu penso que esse é o retrato de um homem e também de uma mulher que realmente ama a Deus. Um homem e uma mulher que realmente amam a Deus são pessoas que evangelizam, são pessoas que estão falando de Jesus todos os dias e todas as oportunidades, em todas as oportunidades que têm. E por que razão eles evangelizam? Porque eles percebem o quão Deus é digno de adoração, e o quanto Ele merece o louvor de todos os seres humanos, e é por isso que Ele está evangelizando, mesmo sabendo que algumas pessoas não vão aceitar, vão rejeitar a fé em Deus, a fé em Cristo Jesus. Mesmo assim Ele convida, porque Ele sabe que isso é o melhor desta vida, desse mundo e deste universo. Não há atitude melhor, superior, do que adorar a Deus, do que estar na presença de Deus. Nós cremos que no milênio, todas as autoridades da terra vão render graças a Deus. Naquele dia, no milênio, além de ouvirem a palavra de Deus, todas as autoridades, todos os reis, vão também render graças. E eles vão se entregar aos cânticos, para proclamar que o Senhor é bom, para proclamar todos os seus caminhos, para proclamar tudo aquilo que Deus fez, tudo aquilo que Deus realizou. É isso que nós estamos vendo hoje, irmãos. Os presidentes dos países adorando a Deus, prestando culto a Deus, sendo honestos, sendo íntegros, não apenas pregando o Evangelho, mas vivendo o Evangelho. É isso que nós estamos assistindo? Infelizmente, não. O mundo, infelizmente, não reconhece em sua maioria a Deus, mas um dia, em toda a terra, o nome de Deus será louvado e ações de graças vão ser dadas a Deus. Enquanto isso, se nós amamos a Deus realmente, devemos abrir a nossa boca para falar de Jesus para as pessoas. E para convidar as pessoas à casa de Deus, para que ouçam a palavra de Deus e sejam salvos. Amém? Mas nós devemos dar graças a Deus também, irmãos, nesse dia especial, pela justiça do Senhor. Veja o versículo 6. Nós devemos render graças a Deus por sua justiça e também pela sua equidade. Irmãos, Deus não nega, de Gênesis a Apocalipse, quem Ele é, mas Ele também não permite, o Deus revelado nas Escrituras não permite que nós vivamos a nossa vida disfarçados por muito tempo, disfarçados na presença dEle. Deus nos vê como quem nós realmente somos. Assim como Ele viu o Gustavo, que deu testemunho. Assim como Ele viu o Júnior, que deu testemunho aqui. Deus nos vê por dentro, Ele nos conhece. E diz o texto que o Senhor Deus, na Almeida Revista e Atualizada, Ele é excelso. Ou seja, Deus está nas alturas. Ele está nas alturas. Mas apesar dessa verdade, esse Deus, segundo a Bíblia, que está nas alturas, também está sintonizado com tudo que acontece no universo e com tudo que se passa em cada coração humano. Eu sei que você não consegue entender isso, e nunca vai entender, mas Deus é Deus. Ele sabe de tudo que está acontecendo, e Ele sabe de tudo que está se passando, inclusive no seu coração. O Senhor reconhece cada um de nós, pelo que nós somos nas profundezas do nosso coração. Isso é motivo de alegria para o povo de Deus, mas é motivo de terror para muita gente, porque a maioria das pessoas nesse mundo trabalham as suas vidas encobrindo os seus pecados, as suas faltas. O povo de Deus não. O povo de Deus confessa o seu pecado, se arrepende deles e deixa. Reconhece as suas faltas. Nós somos um povo que vive uma vida de arrependimento.
E o nosso Deus está muito atento a todos nós. É por isso que Deus tem duas atitudes para com o ser humano. A primeira atitude, veja aí no versículo 6, é que Ele atenta para os humildes. Deus está inclinado para com essas pessoas, Ele está inclinado para com aqueles que se humilham deliberada e voluntariamente diante dEle. Irmãos, como é bom saber que o Senhor do universo, que o Senhor de toda a terra, está interessado em cada uma das nossas necessidades, por menores que essas necessidades sejam. Davi, o rei, homem segundo o coração de Deus, homem pecador, falho, que se arrependia das suas faltas, ele se via como uma pessoa humilde. Mas ao se humilhar diante de Deus, ao se ver como humilde, ele também naquele momento reconhecia que Deus continuava cuidando dele, em todas as áreas. E assim deve ser conosco também. Não pense você, que se você se humilhar diante de Deus, que a sua vida vai seguir como um carro desgovernado. Não. Quem vai estar no volante da sua vida, se você se humilhar diante de Deus, é o Senhor. É Ele quem vai dirigir os seus passos, a cada situação, a cada momento. Mas a segunda atitude do Senhor está no mesmo verso, quando ele diz: os soberbos Ele conhece de longe. Essa expressão, ela poderia ser muito bem traduzida da seguinte forma: os soberbos, Deus humilha. Os soberbos, Ele humilha. Aos humildes, Ele está atento. Mas aos soberbos, a atitude de Deus é de humilhar essas pessoas que agem com arrogância. Quando Deus percebe o orgulho e a arrogância do soberbo, Ele se mantém longe dessas pessoas, diz o texto bíblico, Ele sequer deles se aproxima. Quando Ele percebe uma atitude orgulhosa, é por isso que nós precisamos ser autocríticos. Se você perceber algum vestígio de orgulho no seu coração, use a sua autocrítica, porque Deus abomina esta atitude. Seja humilde diante de Deus e receba as graças que Ele vai derramar na sua vida. Amém? Nosso Deus é justo. Ele trata cada um com justiça. Mas finalmente nós devemos dar graças a Deus, versículos 7 e 8, pelo socorro bem presente do Senhor. Queridos irmãos, andar com Deus é maravilhoso. Nós sabemos disso não apenas pela prosperidade que Ele nos dá, mas especialmente por causa da sua assistência em momentos difíceis, em momentos de tribulação. É nesses momentos que nós descobrimos o quão maravilhoso é andar com Deus. Só sabe quão maravilhoso é andar com Deus? Aquelas pessoas que já passaram por tribulações e lutas e foram assistidas pelo Senhor Deus. O Davi já havia passado por muitas situações difíceis e na sua experiência ele pôde experimentar da fidelidade do Senhor. Veja o verso 7. Olhe aí na sua Bíblia. Se ando em meio à tribulação, tu me refazes a vida. Estendes a mão contra a ira dos meus inimigos, a tua destra me salva. Deus vai agir de 3 maneiras para com os seus amados. Em primeiro lugar, nos momentos de dificuldade, de adversidade, Ele nos refaz a vida. O que isso significa? Naqueles muitos momentos em que nós corremos risco de morte, Deus vem, intervém e preserva as nossas vidas. Quantos de nós que estamos aqui, que já tiveram uma experiência de livramento da morte? Várias pessoas estão levantando as mãos e eu também devo levantar as mãos. Me lembro de estar na BR-153, com um carro novo que eu havia compro, e eu fiz uma curva, eu ia dar aula na Uni Evangélica em Anápolis, e perdi a traseira completamente. Naquele momento eu pensei,
é o Senhor que me socorre. Só o Senhor para me socorrer. De repente, o carro assentou novamente e eu consegui chegar ao meu destino. Muito mais branco do que eu sou. Viu? Se alguém me assistisse, né, eu tinha feito maquiagem. Mas a misericórdia do Senhor foi muito grande. O Senhor nos refaz quando nós corremos riscos de morte. Se não fosse o Senhor, há muito tempo você teria perecido. Em segundo lugar, Ele estende a mão contra a ira dos seus inimigos. Irmãos, é difícil lidar com os nossos inimigos, não é verdade? Mas coisa mais difícil é lidar com esses inimigos quando eles estão irados. Quando eles estão cheios de ódio contra as nossas vidas. Mas o Davi, homem segundo o coração de Deus, viu Deus agir em favor dele, estender a mão dele contra aqueles inimigos, quando eles estavam rangendo os dentes contra ele. Deus agiu, Deus interveio, Deus intervém quando ninguém mais pode fazer algo por nós. Em terceiro lugar, irmãos, a mesma mão santa que é estendida contra a ira, o ódio, a fúria dos nossos inimigos, ela é estendida para salvá-lo. Porque ele diz, a sua destra me salva, quer dizer, a sua mão direita me salva. O mesmo Deus que age muitas vezes, irmãos, expulsando demônios que se levantam contra nós, Ele age nos sustentando, nos salvando deles e de tudo que nos separa dEle. Ninguém aqui deve duvidar que Deus pode fazer coisas muito drásticas na sua vida, simplesmente para te manter perto dEle. Ele pode fazer algumas coisas muito drásticas, porque Ele te ama. E porque Ele não quer te ver longe dEle e afastado dEle. E no último verso do Salmo nós lemos, olha aí na sua Bíblia, o que a mim me concerne, o Senhor levará a bom termo, a tua misericórdia, ó Senhor, dura para sempre, não desampares as obras das tuas mãos. Você vê que, não obstante os muitos obstáculos durante a sua vida, Davi tinha a convicção de que Deus o levaria, de que Deus o conduziria a salvo para o cumprimento do seu propósito santo. Quando a gente passa por tribulações, muitos crentes, eu ouço isso como pastor, dizem assim, pastor, mas eu ouvi tantas promessas de Deus para a minha vida. Se nós somos servos de Deus, Deus vai nos conduzir, Deus vai nos levar até o ponto, momento, em que o propósito dEle, completo, final, perfeito, vai se cumprir em nossas vidas. Nós não vamos cair pelo caminho. Deus vai nos sustentar até que Ele cumpra o seu propósito. Você vê que Davi reconhece a Deus como seu Criador. E é por isso que ele se humilha diante dele. Veja o que ele diz, não desampare as obras das tuas mãos. Algumas pessoas sequer reconhecem Deus como seu Criador, mas Davi não fazia isso. Ele olhava para Deus e falava, eu sou obra das mãos de Deus. E ele orava, Senhor, não desampare essa obra das tuas mãos. Olha para mim. Queridos irmãos, para nós concluirmos aqui, eu quero fazer breves aplicações, nós vamos orar, rendendo graças. Pode ser? Amém? Em primeiro lugar, hoje eu quero convidar todos, nessa manhã, a render graças a Deus. Não da boca para fora, mas de coração. Amém? Em segundo lugar, dê graças a Deus, mas durante a sua vida, trabalhe para que o maior número de pessoas possível possam ouvir o Evangelho e, quem sabe, terem um encontro pessoal com o Senhor Jesus Cristo. E com isso, possam vir, louvar a Deus, render graças a Deus, pelas muitas bênçãos que Deus tem derramado sobre suas vidas. Em terceiro lugar, dê graças a Deus pela sua justiça e equidade. Dê graças a Deus por quem Ele é. Porque Ele é céus, Ele está nas alturas. Mas também dê graças a Deus porque Ele conhece as profundezas do coração humano. E se nós nos humilharmos na intimidade do nosso coração diante de Deus,
Ele é poderoso, diz a Bíblia, para nos exaltar. Ele é poderoso para nos sustentar, para nos fortalecer. Ele é poderoso para nos dar alegria de nos encontrarmos sendo cuidados por Deus e experimentando desse carinho. Você já experimentou do carinho de Deus por você? Puxa, Deus está cuidando de mim de uma maneira tão incrível. Eu não sou digno, mas Deus tem feito isso. Quando nós damos graças a Deus, nós experimentamos isso. E finalmente, dê graças a Deus pelas muitas vezes em que Deus te socorreu. Você se lembra de algumas, mas eu com certeza asseguro a vocês, houveram outras vezes que você não tem conhecimento, em que Deus veio para te salvar, para te redimir, e Ele te segurou pelo fio de cabelo da sua cabeça, e te sustentou, e operou milagres na sua vida. Vamos ficar em pé nesse momento? Nós estamos encerrando, e nós vamos aplicar a palavra de Deus a nós. Erga suas mãos. Esse é o momento de render graças. Nesse momento, todos vão pronunciar palavras de gratidão a Deus, por aquilo que Deus fez na sua vida. Os instrumentos estão tocando aqui, mas você aí, você não vai cantar agora, você vai render graças. Vá mencionando agora, comece a falar com Deus. Lembre-se do alimento colocado à mesa. Lembre-se daquela compra que você foi capaz de comprar, daquela viagem que você fez, do seu cônjuge ao seu lado, dos seus filhos que você ama tanto. Agradeça a Deus com as mãos levantadas aos céus. E bendiga o nome daquele que é excelso, que está nas alturas. Peça perdão a Ele, por sua ingratidão, pelo seu coração duro, por não reconhecer a bondade do Senhor na sua vida, na sua família, no seu trabalho, provendo aquilo que você e sua família necessitavam. Todos agradecendo a Deus. Glorificado seja o teu nome. Pai Celestial, nesta manhã, com as nossas mãos levantadas, nós queremos te render graças pelo teu cuidado, pela tua fidelidade para conosco. Senhor, nós não temos palavras para te agradecer. O Senhor tem sido bom para conosco. O Senhor teve compaixão de nós. Ah, Senhor Deus, nós não merecíamos absolutamente nada, mas o Senhor veio ao nosso encontro. O Senhor nos alcançou, o Senhor nos livrou, o Senhor nos guardou, o Senhor proveu aquela necessidade. O Senhor de fato tem sido Jeová Jirê, provendo todas as coisas. Senhor, e nessa manhã nós queremos com mãos levantadas e com uma consciência muito acurada, te render louvores, te render graças, porque o Senhor é digno de todo louvor e de toda adoração. Acolhe a nossa gratidão, as nossas ações de graças, e continue ministrando aos nossos corações, continue ministrando nas nossas famílias, continue ministrando na nossa atividade profissional, continue ministrando sobre nós para que possamos te servir da melhor maneira possível, como teu povo, como tua família que habita na terra. Em nome de Jesus, recebe o nosso louvor, recebe a nossa gratidão. Nós te rendemos graças, ó Senhor, de todo o nosso coração.
É a nossa súplica, a nossa oração. E nós te agradecemos pelo alimento que vamos servir já já. Nós te agradecemos pela comunhão entre os irmãos, entre os amigos. Nós te pedimos, Senhor, senta conosco à mesa. Faz-se presente ali naquelas mesas que estão montadas no subsolo. Resplandece a tua glória, a tua majestade. E dos nossos lábios fluam palavras de ações de graça. Em nome de Jesus. É a nossa oração. No nome de Jesus. Romanos 12, Igreja Cristã. Servir a Deus, servindo ao próximo.